Alô, pessoal, tudo em paz? Quero compartilhar com vocês uma estratégia que a gente vem usando e refinando, né? Então aqui não está acabado, é o que a gente vem construindo, evoluindo, compreendendo, aperfeiçoando, refinando, burilando no resumo, né? Então, vejam só, nós queremos aqui compartilhar justamente para que a gente consiga ter algum tipo de métrica, para que a gente veja justamente esse fator de consistência, se o fundo ele está a cada trimestre que passa, ele está mantendo os parâmetros que a gente elencou, estão dentro do intervalo de confiança para a gente conseguir seguir aportando no fundo. Então aqui é uma estratégia, sabe? Um pouco artesanal também, claro. Isso aqui não é só quantitativa, é qualitativa também. Então vai um pouco do feeling, né, de cada cotista, da expertise, da experiência, né? Porém, aqui dá um norte, certo? Aqui a estratégia dá um norte. Colocar no radar, certo? Essa métrica de consistência. Então, a fim didático, peguei esses fundos imobiliários aqui, que são compostos, é, que compõem o IFIX, são logísticos, né? Tem mais de 100 mil cotistas. Então vejam só aqui. A ideia é ter uma classificação por parâmetros para justamente a gente ter no final uma avaliação. Uma, duas ou três estrelas, sendo que uma estrela é baixa consistência, duas estrelas é média e três é alta, certo? Então veja só. Deixa eu vir para esse ponto aqui. Aqui é justamente nosso gabarito. Então, a gente botou aqui critérios, certo? Então, o primeiro critério, aqui no caso a gente tem 16 critérios. Então, o primeiro critério sempre é o que vai ter maior impacto na nossa análise, certo? E o último, que tem um, é o que tem menor impacto. A ideia aqui é justamente pontuar o máximo. Então, como é que é a ideia? Foi subdividido, certo? Decaindo 5%. Ou seja, o fundo ele pode, no máximo, aqui, no caso aqui foi a afinidade, que foi botado 100 pontos, né, para simplificar o estudo. E ele, se ficar em primeiro lugar em todos os critérios, ele vai justamente pontuar o máximo, 100, certo? Se ele ficar em um critério desse em segunda posição, vai decair 5%. Aqui a gente elencou a taxa. Aqui pode variar, se você quiser pode botar 6%. Ele faz o cálculo aqui, ele vai mostrando, né? Ele vai atualizando. Mas para fim prático eu botei 5%, que fica bem legal de visualizar. Então, se um fundo imobiliário ficar em segundo lugar, ele no máximo poderia ganhar 11 pontos aqui, 11,76. Aí cai 5% se ele ficar em segundo. Então 11,18. E assim vai, certo? E como é que se dá aqui cada critério? Tem esse ranking aqui para fim de você conseguir fazer justamente essa métrica de desempenho, ok? E aí eu vou passar um overview, certo? Aqui eu não vou aprofundar muito para não ficar tão denso o vídeo, aqui é só para dar uma ideia. E aí, na medida de que a gente for evoluindo nos outros vídeos, fazendo análise dos outros FIIs, a gente vai aprofundando aqui a colar. Então, aqui eu extraio da onde as informações. Basicamente do Fundosnet, certo? Do FI11, certo? E do TradeView. TradeView é só um dado que a gente pega aqui, pontuar, mas o grande parte é justamente o Fundosnet, porque a gente vai pegar o relatório gerencial, vamos pegar o informe mensal e o informe trimestral. E o FII para pegar alguns dados para a gente botar na nossa planilha também, beleza? Então aqui, ó, tá vendo essa nomenclatura aqui? Aqui é a posição que está lá no informe mensal, certo? Então, deixa eu pegar o informe mensal aqui e mostrar para vocês. Está vendo aqui que tem todo o preenchimento, 4, 5, 6. Então, para facilitar o preenchimento, eu já deixei aqui do lado para indicar onde você busca. Aqui eu estou calculando a alavancagem líquida. Eu já vi algumas casas de gestão desconsiderando a obrigação de aquisição de imóvel e outros valores a pagar. Eu não penso que isso aí seja descartável. Por quê? No fundo, é, no fim da linha, vai ter que pagar esse valor e esse, sabe? Então eu somo os três. Para mim, tudo é dívida, certo? Eu tenho aqui a dívida bruta. Aí eu calculo, vejo o que ele tem, né, de caixa. Aí eu calculo a dívida líquida, que é justamente a bruta menos a líquida, certo? Vejo qual é o patrimônio líquido e aí eu faço o cálculo da alavancagem. Quando dá negativo, é porque justamente é zero, né? Então a dívida ele não está alavancado. Então nesse caso aqui é porque não atualizei a fórmula ainda, mas é para ficar zero, beleza? E aí depois que eu fiz para todo mundo, isso aqui segue para todos os outros critérios, certo? Aí eu ordeno.
Aí aqui a gente tem um cálculo da inadimplência, localização. Então, eu pego isso aqui do relatório gerencial. Então, veja aqui, ó. Ele mostra pra gente, tá vendo? Classificação propriedade. Então, 12% ele tá falando que é A. E A mais ele fala que é 11. E dá 88. Aí eu preencho aqui. Ele dá a métrica. ABL. ABL eu não preenchi ainda, mas pega do informe trimestral também. Só somar esses valores aqui. Tudo tem metro quadrado. Calcula aqui, preenche aqui. No caso, eu estou usando o Bresco como exemplo nesse momento. Exposição por locatário, então eu quero saber aqui, no caso aqui Bresco 12, 19%, por que 19%? Porque é a maior concentração dele, então um fundo quanto menos concentrado melhor, né? Tem mais chance de estar com em questão de calote, questão de renegociação ou vacância, quanto ele tiver mais concentrado, mais arriscado, né? Contrato de locação, então também daqui tira do informe trimestral. É isso aqui, essas métricas aqui. É só preencher esses valores aqui, olhar um por um aqui e ir preenchendo aqui, nessas linhas aqui. E aí também vai ter essa métrica no final, né? Calcular a métrica. Imóveis, é justamente a questão de quanto ele tem imóvel no portfólio dele. Ele fala aqui de cara, logo no começo, né, da carta do gestor, 12 propriedades. Preenche aqui 12. Vacância, ele também aqui embaixo, ó, ele fala com mais. Destaca melhor, né? 4,5, que tá aqui. Taxa cobrada é da DRE. Então a gente vem aqui. Então, no mês de março, né? Que foi o primeiro trimestre, venceu o mês de março. Então, total de receita foi 18,250. 18,250. E ele gastou 1,970. E deu uma taxa média de cobrança de 10%. Liquidez, eu venho aqui no FI11, pego a liquidez média diária, copio esse valor, ponho aqui. Patrimônio é justamente aquela parte lá do informe mensal. Aqui, total patrimônio, aqui no caso, o líquido. Dividendo acumulado, aqui vai entrar um pouco de cálculo e a gente vai, nos próximos a gente vai aprofundando e esmiuçando isso, né? Dividendo acumulado dos 12 meses é justamente a soma dos proventos pagos nos últimos 12 meses, dividido pelo valor da cota mais recente. Então, assim, como a ideia do estudo aqui é trimestral, então eu estou pegando o último dia do mês. Então, aqui de forma simples, o que eu estou fazendo? É justamente esse cálculo. Eu estou somando todos os proventos que ele pagou nos últimos meses e divido pelo valor da cota mais recente, que é de 31 de março de 25. E aqui, para pegar o provento, eu uso a nossa fórmula FI11. Boto a fórmula FI11, provento do valor, informo qual é o ticker, BRC11, e informo qual é a data que eu quero. No caso, essa data aqui. E aí ele vai trazendo para a gente todos os valores pagos. E para ver o valor de cota, de fechamento, eu estou usando a fórmula do próprio Google Finance, né? Eu passo qual é o ticker, eu quero o de fechamento, eu mostro para ele qual é a data de fechamento que eu quero e ele retorna justamente isso. Aí eu faço a questão do index, né? Para ele ir pegando justamente o valor do intervalo certinho. Aí, para ter certeza de que esse valor aqui, que o Google está pegando o valor correto, eu uso como conferência o Yahoo Finance. Então, eu venho aqui, ó, dia 31 de março, o valor de fechamento. E mostra aqui pra gente, ó. Close. Então, o valor de fechamento é 106,48. E o Google trouxe 106,48, então bateu. E aí a gente chegou num dividendo acumulado de 9,80%. 9,80%. PVP. PVP uso também a estratégia de buscar a data de fechamento. Então, passo as datas aqui, que é justamente dia 31. Eu estou usando outra estratégia, mas estou pegando 31 de março. E aqui eu pego a fórmula do FI11, que é valor patrimonial por cota. Eu passo o ticker, no caso aqui, pegando primeiro, e passo a data que eu quero. Então, ele vai trazer o valor referente àquele informe de rendimento. Como é que a gente comprova isso aqui? Então, como a gente está fazendo o BRC11, o que a gente fez aqui, né? Eu já fiz esse cálculo direto aqui, né? Aqui eu fiz separado, né? Peguei separado os valores. E aqui eu já passei direto dividindo. Então, deu um PVP de 0,90 na época, em março, 31 de março.
Aqui, para a gente ver, conferir, é justamente lá, a gente vem aqui no... Se o Google Finance está trazendo a informação correta, né? A gente vem no Yahoo, bateu, então beleza. E para saber esse valor aqui, ó, 18,11, a gente vai no informe mensal. Vamos aqui, ó. Informe mensal, valor patrimonial por cota. 18,3444. 18,3444, no final 67. Opa, final 67. Então a gente está pegando a informação correta. Então o FIONS, valor patrimonial, para esse ticker e para essa data, ele está trazendo a informação correta. Então esse valor está batendo. Quantidade de cotistas, a gente usa a fórmula FIONZE. FIONZE, informações gerais, aí a gente passa o ticker e passa uma data, e a gente usa a fórmula index, porque ele traz várias informações, né? E a gente só quer apenas a quantidade de cotistas. Então a quantidade de cotistas naquela época, naquele mês, naquela data, é essa daqui. E agora vem do IFIX. Como é que a gente faz? Para pegar o IFIX, é uma métrica que a gente quer saber quanto ele performou acima do benchmark de referência, que é o IFIX. Então, eu faço isso no TradingView. Então, eu boto aqui o intervalo, ó, entre primeiro, no caso, o primeiro dia útil da bolsa foi dia 2 de janeiro, né? Até 31 de março. Então, fechou o trimestre. Então, ele traz informações aqui do trimestre. Então, o IFIX, ele performou 6,28. Então, eu venho aqui, ó. Quanto é que o IFIX performou? O BRCO, que a gente está fazendo o teste, né? Esse padrão, né? 0,28%. E quanto é que foi o rendimento do BRCO? 3,48. 3,48. Então, ele performou 2,8 abaixo de FIX, certo? E taxa de performance é justamente vindo do informe mensal. Ele vai ter aqui essas informações. Então, ó, no item 14, é 0, 0, então não tem nada a pagar aqui nesse momento. 0. E rendimento a distribuir, 12. Acho que nem vale a pena botar, veja só, porque o que eu estou calculando aqui é saber o quanto de taxa de performance será tirado, né, do rendimento a distribuir no mês. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que fosse esse valor aqui, certo? 1 milhão. Então, 1 milhão seria mais ou menos 7% em cima da taxa de performance, certo? Então, eu estou metrificando aqui, dentre os fundos que têm taxa de performance, se eles estão pegando uma taxa muito alta, sabe? Mas esse caso aqui, ele não pagou performance, então foi 0, beleza? Então, gente, no fim, é isso. Aí aqui, aí, no final, quando tiver todas as informações, quando a gente preencher todas as informações de todos os fundos, a gente vai saber justamente quem teve a melhor desempenho, o melhor desempenho. E aí vem para essa página aqui e a gente vai ter justamente o melhor, digamos assim, a melhor consistência. Então, só recapitulando. Aqui a gente quer avaliar a cada trimestre, para simplificar, para não ter que fazer isso mensalmente. Então, a cada trimestre a gente elencou métricas, parâmetros, para que a gente possa avaliar os fundos e ver se ele mantém a estabilidade, ele mantém a consistência daqueles parâmetros que a gente definiu. Então, só que deixo aqui um overview, certo? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, muito denso, mas se tiver alguma dúvida, a gente vai ao longo do tempo refinando e botando mais detalhes, mais requisitos de detalhes nos fundos, nessa métrica da gente, para a gente compartilhando esse conhecimento e aprendendo junto, né? Então aqui não é algo que eu quero deixar que está fechado, que está bem provado. Não, aqui é uma métrica que a gente traçou justamente para auxiliar o entendimento se o fundo está mantendo a constância naquilo que ele promete entregar, para que, junto com uma análise quantitativa e uma análise qualitativa, seja possível, né, se traçar estratégia de investimento, né, baseado no que é público, né, no que o fundo entrega para os cotistas. Né? Então, gente, eu agradeço a atenção, espero que vocês gostem desse vídeo. Qualquer dúvida, preencha aqui embaixo, escreve aqui embaixo que a gente vai trocando ideia. Bons investimentos e um abraço para todos.